Queria compartilhar uma palavra de Deus que se encontra no Salmo 40, amém? Versículo 1. Salmo 40, filhotão. Salmo capítulo 40, versículo 1. Israel vai colocar aqui rapidinho. Apagar a luz aqui para poder ver melhor, mas eu já acendo depois. E não, aí eu acendi tudo, aí ninguém vê nada. Pronto. Salmo 40, amém, Israel? Dá play ali. Glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Esperei com paciência no Senhor, meu Deus, e o quê? E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Versículo muito conhecido por muitos, né? Tem gente que ficou muitos anos no esperei com paciência, já tem gente que está assim, pelo amor de Deus, apressa-te, Senhor, e ouviu o meu clamor. Mas, irmãos, o segredo está em esperar com paciência. A palavra em outras versões diz assim, ó, esperei confiadamente no Senhor, mas eu gosto muito da versão da NVI. A NVI fala assim, ó, coloquei toda a minha esperança no Senhor. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, eis a tua palavra, Pai, nessa noite. Oh Deus, nós já te louvamos, nós oramos, nós clamamos. E, Senhor, nossa alma deseja ouvir a tua voz. Pai, fala conosco. Senhor, eu sei que tu já falaste em meio ao louvor. Eu sei que tu já falaste em meio a cada palavra que foi compartilhada aqui. Mas, Pai, o culto não encerrou, Senhor. E, Pai, nós queremos hoje ouvir a tua doce voz que fala profundo na nossa alma. Pai, em nome de Jesus, não deixe o homem falar, não deixe a sabedoria humana, a carne humana falar, mas que seja o teu poder a se manifestar. Como Paulo disse, eu não vim trazer palavra de sabedoria humana, mas sim o evangelho de poder. Que este teu poder para curar a alma, libertar as mentes e os corações, quebrar cadeias e grilhões, vem com este poder hoje em nome de Jesus Cristo. Vem falar conosco, Espírito Santo, que todo espírito das trevas vai caindo para a terra agora, toda cegueira, toda surdez espiritual, tudo aquilo que vem roubar a mente e o coração cai por terra. Fala conosco hoje, nessa noite, com glória, com poder e com unção, papai. Queremos ouvir, Senhor. Fala conosco. Em nome de Jesus Cristo, a igreja clama, ora, pede por ti, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, a igreja diz, amém. Amém, amados? Vou acender a luz aqui para não ficar escuro. Amém? Então, assim diz a palavra, esperei com paciência, esperei confiadamente. E outras versões diz, coloquei toda a minha esperança no Senhor. Querido, isso aqui me lembra de uma coisa. Quem é que gosta de esperar, querido? Quem é que chega na hora do mercado, tá aquela fila gigantesca, aí você escolhe a maior? Não, hoje eu quero ficar na fila esperando, porque eu amo esperar. Ninguém, né, querido? Porém, o ato de esperar, ele faz parte da nossa vida o tempo todo. Tu vai no banco, é fila. O filho para nascer, quantos meses são, querido? 9 longos meses. Chega no final, nos últimos, a nossa amada Adriana foi vovó agora, né? Aí nos últimos meses, a Mônica estava assim, pelo amor de Deus, nasce que eu não aguento mais. Eu não aguento mais esse peso, eu não aguento mais a ansiedade de ver o neném. A avó coruja estava louca para dar um beijinho. Né? Aí nasce o bebê, 3 semanas sem dormir, a mãe está assim, volta para a barriga, estava tão bom. Ninguém dorme mais, depois que nasce, misericórdia. Querido, esperar para ganhar o presente. Né? A gente que é mais velho não espera tanto, uma criança, ou coisa ansiosa é criança. Né? Fica ali ansioso que chegue o aniversário, mas tem uma espera que eu e Eduardo adora. Eduardo adora, né? Quando a esposa vai no shopping comprar roupa, como é bom esperar, né? A mulher experimenta todas as roupas da Rene e no final ela leva nenhuma roupa, porque nenhuma ficou boa, não é assim? É maravilhoso. Irmãos, todo marido adora esperar a esposa experimentando toda a loja e não levar nada, não é verdade? Mas por quê? Esperar faz parte, querido. Faz parte da nossa vida. Por exemplo, as esposas esperam até hoje o marido trocar aquela lâmpada que está queimada, né? Demora, né, irmãos? Oh, Jesus, arrumar aquela porta. Eu não, né, meu amor? Isso não acontece lá em casa, não. Eu arrumo tudo rapidinho quando ela pede. Mas, querido, esperar faz parte da vida. Mas o que é esperar?
que é esperar? Esperar no dicionário é dó. Irmãos, eu amo ver a origem dessa palavra, porque a gente aprende profundamente. Querido, esperar pode ser definido por um período de tempo em que uma pessoa espera, se sujeita por algo que ela deseja ou precisa. Então, você só espera algo que você deseja muito ou que você necessita muito. Quer ver um exemplo? Eu, minha esposa e os filhos, que são poucos, né? São só ao todo 5 filhos. Eu acho que só não estava a Issa nesse dia. A gente foi sair para comer uma pizza. Saiu todo mundo, mas minha nora estava, então ela fica no lugar. Aí fomos e tal, onde é que a gente vai? Irmãos, é uma novela. Vem cá, é só comigo, Eduardo? Ou toda vez que a mulher fala, quero comer alguma coisa, ela quer comer tudo, menos o que tem para comer. Tu vai na pizzaria, ela não quer. Tu vai no cachorro-quente, ela não quer. É assim, não. Minha esposa não. Minha esposa, ela fala, ela quer. Ela sabe o que ela quer. Mas o que acontece? Saímos para comer. Aí alguém teve a brilhante ideia. Vamos no rodízio de pizza. Gordo nem gosta, né? Glória a Deus, aleluia de Deus, esse mistério. Aí fomos naquela pizzaria maravilhosa, que é a, meu Deus, Marquês em Canoas. Propaganda, quem não foi, vai, é maravilhoso. Tem de tudo lá. É caro, mas é bom. Geralmente, que é bom é caro, irmãos. Geralmente. Aí fomos lá, chegamos lá, para você ver como o negócio é complicado. Chegamos lá, tinha uma fila imensa de gente esperando para comer. Aí eu fui para a moça assim, perguntei, carioca, né? Sempre quer dar um jeito de burlar o sistema, furar uma fila. Cheguei lá, amada, quanto tempo para esperar? Aí ela, não, é rapidinho, 2 horinhas. Eu falei, como é que é? 2 horas esperando para comer. Voltei no carro, falei assim, irmãos, nós não vamos comer, por quê? Eu não vou esperar 2 horas. E aí começou o duelo, querido. Por quê? Porque tinha gente que estava com tanta vontade de comer essa pizza que começou a brigar. Não, 2 horas não é nada. Não é nada. Por quê? Porque só espera quem deseja, quem necessita muito algo. Para mim, 2 horas para comer pizza não valia a pena. Mas para 2 dos meus filhos, eles falaram, não, é quase nada. Por quê? Porque entre o tempo de espera e o desejo que ele precisava, valia a pena esperar. Então, apesar de ninguém gostar de esperar, ninguém gosta, mesmo assim, a gente se sujeita ao tempo de espera. Por quê? Porque desejamos muito algo ou porque necessitamos daquilo. Só diz, por exemplo, quem tem que ir na prova de vida do INSS. Tu vai numa fila gigantesca, que você chega às 6 da manhã e muitas vezes vai até 4 da tarde, mas eles precisam ficar. Por quê? Porque se eles não fizerem a prova da vida, o dinheiro não cai na conta. Alguém já viu isso? Alguém já teve que passar por isso? Já teve que passar, irmã, horas na fila? Tu queria estar ali? Tu queria estar naquela fila? Tu desejava estar naquela fila? Não, mas você precisava. Então, esperar tem 2 vertentes. Aquele que deseja, porque tem uma motivação, ou aquele que necessita. E todos nós aqui hoje, irmãos, já esperamos, desejamos, ansiamos por algo da parte de Deus. Tem alguém aqui esperando algo de Deus? Michele, está esperando por algo de Deus? Amém? Amém, eu estou esperando. Todo mundo, irmão Eduardo, está esperando algo? Todo mundo está esperando por algo. Tem gente que está esperando uma cura, um milagre. Tem gente que está esperando a abertura da porta de um emprego melhor. Tem gente que está esperando várias coisas na vida que eu não vou falar aqui, mas Deus o sabe. Mas todos nós aqui esperamos por um milagre, por uma intervenção divina e sobrenatural de Deus. Então, o ato de esperar, ele faz parte da vida do crente, querido. Todo crente, ele vai esperar. Está ali, ó. Esperei com paciência. Esperei de que jeito? Confiadamente. Coloquei toda a minha esperança no Senhor e ele se inclinou. Opa! Vi meu servo esperando fiel. Como é que ele esperou? Clamando. E diz a palavra que ele ouviu o meu clamor. Porém, eu quero te mostrar que tem 2 tipos de crentes, querido. 2 tipos de pessoa na palavra de Deus. A primeira, aquela que somente espera o milagre. Amém? E aquelas que, na espera, enquanto esperam, elas provocam o milagre, querido. Parece a mesma coisa, mas não o é. Aqueles que esperam e aqueles que, enquanto esperam, eles provocam. A primeira delas, aquele que espera o milagre. Eu quero lhe apresentar 2 pessoas na Bíblia. A Bíblia fala, por exemplo,
Eu já preguei aqui por essa pessoa. Diz a palavra de Deus que Jesus, ele estava subindo a Jerusalém e ele passa próximo à Porta das Ovelhas, onde tem um tanque chamado Tanque de Betesda. Eu já preguei aqui. Quem estava aqui quando eu falei sobre o Tanque de Betesda? Quem lembra? Glória a Deus. Eu vou só tocar, pincelar, tem gente que não está aqui. E diz a palavra que tinha um homem que estava ali 38 anos, esperando um milagre. Por quê? Porque existia uma crendice, uma história, que quando o anjo passava, agitava a água, e o primeiro a entrar, ele era curado. E diz a palavra que havia 38 anos que aquele homem estava ali. E diz a palavra que Jesus, sabendo do tempo que aquele homem esperava, veja bem, Jesus sabia da espera dele. Jesus sabia quanto tempo ele estava esperando. E diz a palavra que Jesus se moveu de compaixão, chegou para aquele homem e falou assim, ó, queres ficar são? E diz a palavra que o enfermo disse assim, Senhor, eu não tenho ninguém que me coloque na água quando a água é agitada. Agora olha só, querido, aquele homem esperava 38 anos. Diz a palavra de Deus que onde Jesus passava, uma multidão seguia ele. Jesus ia entrando numa cidade, ele teve que ir para uma casa, alguns dizem que era a casa dele, se era a casa de Pedro, mas uma multidão cercou, e as pessoas queriam entrar na casa, não conseguiam. Chegou um homem carregando um enfermo com seus amigos, quando chegaram lá, casa lotada, não dava para entrar. Eu passei por isso quando fui em Camboriú. Foi eu e minha esposa em Camboriú, lá naquele congresso maravilhoso, vale a pena ir. Chegamos lá, o ginásio lotado, querido. Não, é Gideões, eu falei. Congresso dos Gideões. É um congresso. Então, assim, ó, chegamos no congresso dos Gideões, lotado. Queridos, a gente não conseguia entrar no ginásio. Tamanha era a quantidade de pessoas. E eu fico imaginando Jesus ali, uma multidão, e eles não conseguiam entrar, ao ponto que eles subiram no telhado, abriram o telhado para descer o enfermo. Mas o que eu quero dizer com isso? É que onde Jesus estava, uma multidão de necessitados ia atrás de Jesus para uma oportunidade de ser tocado. Só que o que acontece? Diz a palavra que quando Jesus chegou nesse lugar, ninguém notou a presença de Jesus. Não houve corre-corre, não houve empurra-purra, porque estava todo mundo preocupado com a água que ia mexer e não perceberam que Jesus chegou. Mas diz a palavra que mesmo aquele povo não percebendo, Jesus foi em direção àquele homem, falou assim, ó, tu quer ficar são, tu quer ser curada? E a resposta dele era simples, era só dizer assim, ó, sim, eu quero. Mas aquele homem estava com o coração tão amargurado, tão desiludido, de tanto tempo esperando, que ele não conseguiu chegar à hora que o milagre chegou na vida dele. Existe também uma outra mulher, semelhante a ele, diz a palavra de Deus que o Senhor Jesus foi ensinar numa sinagoga. Chegou lá, tinha uma mulher que estava encurvada há 18 anos. Sabe o que é encurvada, Michele? É uma pessoa que anda assim, ó. Alguém já viu? Pior do que o Corcunda de Notre Dame, a pessoa andava assim, anda assim, ó. E uma pessoa encurvada, ela não consegue levantar os olhos para cima. Diz que a palavra é que por máximo que ela tentasse, ela não conseguia se endireitar. E ela estava assim há 18 anos. Então, Jesus se compadecendo da espera dela, chegou no sábado, chamou ela no meio e a curou. E diz a palavra que os fariseus vendo aquilo, falaram assim, ó, tem tantos dias de segunda, tem de domingo a sexta para que você possa curar. Por que você vem curar no sábado? E aí Jesus olha para ele e fala assim, ó, convia soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual 18 anos Satanás a tinha aprisionado. Agora, veja bem, qual que era o motivo da enfermidade dela? Diz a palavra que havia um demônio, um espírito de enfermidade, que aprisionava essa mulher nessa enfermidade. Agora veja bem, primeiro, a palavra de Deus fala que ela era filha de Abraão, que todos os sábados ia na sinagoga. Trazendo para os nossos dias, essa mulher era crente no Senhor Jesus, que ia todos os domingos na casa do Senhor, mas apesar de estar na casa do Senhor, esperando o milagre de Deus, diz a palavra que há 18 anos não alcançava, querido. Por quê? Porque havia um demônio que a aprisionava. Agora eu te pergunto, será que essas duas pessoas elas tinham fé? Sim, ela tinha. Elas esperavam com paciência no Senhor. Um esperou 38 anos e ela 18. Aquela mulher ficou 18 anos encurvada, paralisada pela mão do capiroto. E o que acontece? Tem gente na igreja da mesma forma que essa mulher.
está na igreja há um tempão, mas a sua vida não consegue se endireitar de jeito nenhum. Vem para a igreja, vem para a escola bíblica, é dizimista, faz parte do louvor, faz parte do ciclo de oração, mas a sua vida não endireita. Por quê? Porque está amarrada, aprisionada por um espírito demoníaco. Vive esperando o milagre, mas o milagre não acontece, querido. E por quê? Diz a palavra, porque ela só conseguia olhar para baixo, querido. Ela não conseguia olhar para o alto. Está sempre olhando para o quê? Para as coisas terrenas. Olhando os problemas, olhando as dificuldades. Está sempre no foco daquilo que falta na vida dela e não naquilo que Deus tem dado para ela. Aquele homem, 38 anos esperando, mas não conseguiu enxergar quando finalmente o milagre chegou. Agora, quais foram as razões que impediram de acontecer o milagre? Ambos estavam paralisados pelo quê? Pelo quê, irmã Adriana? Pelas circunstâncias da vida. Porque não tinha ninguém que o colocasse na água. E a mulher encurvada, presa, aprisionada por armadilhas do diabo, ressentimentos, vergonhas do passado, situações que aprisionavam. Geralmente quem espera por um milagre de Deus e não alcança há anos, não alcança por quê? Porque está preso a situações da sua vida, ao ponto de Jesus chegar, bater na sua porta, dizer assim, ó, o milagre chegou, e você dizer assim, ah, Senhor, não tem ninguém para me curar. Tu viu aquela pessoa vai na minha frente. Ah, não, Senhor, é muita coisa ruim na minha vida, ninguém tem misericórdia de mim. Querido, esperar em Deus não significa inércia espiritual. E esse é o problema. As pessoas confundem esperar no Senhor com ter uma fé paralisada em Deus. Salmo 33:7 tem um versículo muito similar. Alguém consegue para mim? Que diz assim, ó, descansa no Senhor, espera nele e o mais o que ele fará. O que significa esperar no Senhor, querido? Aquele que espera a Deus, ele espera o quê? Se relacionando com Deus para ouvir a sua voz. Quem espera, espera orando, espera clamando, para receber o quê? Uma resposta do seu clamor, querido. Mas para ouvir a Deus, seu ouvido precisa o quê? Estar sensível à voz de Deus. Diz a palavra de Deus assim, João, que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e elas conhecem a minha voz, e elas me seguem. Mas como eu consigo ouvir a voz de Deus? Simples, meu querido, tendo comunhão com Ele. Você quer ver um exemplo? Quando a gente casa, a gente tem muito problema de brigas. Por quê? Porque o recém-casado não conhece a sua esposa, e a sua esposa não conhece o seu marido. Então é normal o marido tentar agradar a esposa e no tentar agradar, acabar desagradando. Ele vai fazer uma comida, de repente, sei lá, faz um estrogonofe de frango e ela odeia estrogonofe de frango. Ela adora carne, mas não frango. E vice-versa. Então o que acontece? É normal termos problemas no relacionamento por não se conhecer. Mas o que faz resolver esse problema? O tempo, a convivência, a intimidade. Aí quanto mais íntimo eu vou ficando do meu companheiro, da minha companheira, mais eu vou conhecendo dela. Ao ponto de muitas vezes eu saber quando a minha esposa está braba simplesmente por um olhar. Ela não precisa falar nada, mas ela dá um sinal. Às vezes é assim, ó. Pronto, casa caiu. Já era. Meu irmão, tu vai dormir no sofá por uma semana. Deu calça jeans para a esposa a semana inteira. Por quê? Porque intimidade faz você conhecer aquele que anda com você e você consegue o quê? Distinguir sinais que ela envia. E com Deus não é diferente. Quem clama a Deus, clama por quê? Porque quer ouvir o quê? Quer ouvir uma resposta. Quem espera em Deus, espera se relacionando com Ele, porque quer ouvir a voz de Deus. Só que é o seguinte, muitas vezes Deus está dando sinais para você, mas você não está entendendo por quê? Porque não tem comunhão com Deus, querido. E como é que eu tenho comunhão com Deus? Quanto mais eu leio a palavra de Deus, mais fácil vai ser o quê? Reconhecer a voz de Deus. Porque a voz de Deus está onde, querido? Está na boca do profeta? Não.
Deus pode falar através do profeta, mas a palavra de Deus não está na boca do profeta. A palavra de Deus também não está nos YouTubers e nos podcasts da vida. Pode até conter a palavra, mas não é. Agora a palavra de Deus está onde, querido? Está na palavra de Deus, na Bíblia. Porque a Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, sua resposta, sua orientação para o milagre, ela vem que quando você consegue ouvir, distinguir os sinais de Deus. Agora, quantos anos esse homem e essa mulher perderam, esperando e esperando, mas não conseguiram romper em fé? Ao ponto de quando o milagre chegou na vida do homem do tanque de Betesda, Jesus chegou e falou, cara, tô aqui pro teu milagre. E ele não dizer, tu quer o milagre agora? Ele fala, não sei, Senhor, não tem ninguém para me ajudar. Porém, há segundo tipo de crente. Existe aquele que esperam de uma forma inerte, parada, não busca, ele apenas espera. Tu vai na igreja, o que você está fazendo? Estou esperando no Senhor. Está esperando como? Estou aqui, um dia vai chegar um anjo, vai tocar água e as coisas vão acontecer. E existe aqueles que provocam o milagre de Deus enquanto espera. Quer ver um exemplo? A palavra de Deus fala sobre o cego Bartimeu. Eu quero pregar ainda sobre o cego Bartimeu, mas diz a palavra de Deus que o Bartimeu, provavelmente cego de nascença, diz a palavra que uma multidão andando, agora sim, uma multidão corria. E aí o cego, apesar de não enxergar, ele conseguia perceber o som das coisas, e ele vê uma multidão andando e passando, e de repente ele pergunta, e ele fica sabendo que é Jesus de Nazaré que está passando. E diz a palavra que quando ele soube que era Jesus, ele começou o quê? A clamar. E ele clamava como? Ele clamava assim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Agora olha só, esse cego, ele tem uma vida muito similar ao enfermo que estava no tanque de Betesda. Ambos, provavelmente, viviam de mendigância. Eles viviam com uma enfermidade que os paralisavam. Ambos tinham uma vida sofrida. Porém, a semelhança acaba por aí. Por quê? Porque diz a palavra que quando o cego percebeu que Jesus estava ali, ele começou a clamar. E olha só, diz a palavra de Deus que Bartimeu começou a clamar, não foi qualquer tipo de clamor, mas ele clamou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi é uma expressão messiânica. Bartimeu não apenas clamou, Jesus, o profeta, tem misericórdia de mim. Jesus, aquele que cura, tem misericórdia de mim. Não, ele lançou uma palavra revelativa. Jesus, o profeta, o Messias que viria, tem misericórdia de mim. Então, aquele cego, apesar de ser cego, ele identificou algo que muitos naquela multidão não vinha. Então, primeiro ponto, querido, para deixar de ser alguém que apenas espera o milagre, a mudança de Deus, mas se torna alguém que provoca o milagre de Deus, é o quê? É conhecer a palavra de Deus, querido. Porque ele, mesmo sendo cego, ele enxergou algo revelador que ninguém via. E muitas vezes, querido, por não conhecer a palavra, você não consegue provocar o milagre, querido. Está buscando uma mudança na tua vida financeira, mas está quebrando princípios da palavra. Não vai romper, querido. Está buscando uma cura de enfermidade, mas está buscando. Nego fala assim, ó, irmãos, tu quer que crente acredita em simpatia? Querido, tem crente que gosta de simpatia. Tu chega na casa do cara, o cara tem lá aqueles molhozinhos lá de simpatia. Para que isso aqui, irmão? Para espantar mal olhado. Aí tu vê lá, tem sal, tem não sei o que lá, tem uns macumbeiro gospel, aí tem igreja de macumbeiro gospel. Aí tu chega assim, irmão, o que é isso aqui? Não, isso aqui é para repreender o demônio da minha casa. Querido, você repreende, não é com sal grosso e não sei o que, e um pedaço do Salmo 91 dentro do copo. Não, querido, você repreende o diabo como? Sujeitando a Deus, resistindo ao diabo, que ele foge de vós. Mas por quê? Tem muito crente que não conhece a palavra e é enganado. E aí não vem a cura porque ele está buscando o quê? Está buscando embenzedeiros gospels, macumbeiros gospels, que só falta pegar a ruda, passar no corpo para repreender o mal. Um monte de gente sendo enganada. Por quê? Porque não conhece a palavra. Está esperando a cura e a cura não chega. Por quê? Porque não conhece a palavra.
Pessoas que querem um milagre financeiro, mas vivem debaixo de engano, enrola e é enrolado. Não vai ter mudança, querido, porque é o princípio daquele que espera em Deus, mas enquanto espera, provoca o milagre, é o quê? É reconhecer a palavra de Deus, porque os sinais de Deus virão, mas virão para aqueles que reconhecem na palavra de Deus. Segundo ponto. Querido, quando você vai provocar um milagre, o inferno sempre vai tentar te paralisar. Porque assim, aquele que espera e é somente espero, eles são paralisados pelo diabo. Quer seja pelo medo, quer seja pela incredulidade. Qual sejam os motivos, Satanás sempre tem paralisado crentes para que fique eternamente esperando, mas nunca alcançando o que Deus tem para ele, querido. Porém, diz a palavra de Deus que aquele que começa a ler a palavra, ele começa a quebrar as cegueiras espirituais, ele começa a romper as barreiras que impedem dele provocar o milagre. Satanás vendo isso, ele vai tentar te paralisar. Olha só, diz a palavra de Deus, esperei com paciência, ele se inclinou comigo, ouviu o meu clamor. Mas diz a palavra assim, aquele que espera no Senhor, ele não apenas espera, ele provoca clamando ao Senhor. E diz a palavra que quando Bartimeu clamava, e clamava mais ainda, diz a palavra de Deus que aquele que estava na volta dele, mandaram ele se calar, e dizer assim, cale-se, não incomoda o mestre, porque o mestre já foi. Diz a palavra que muitos repreendiam ele, dizendo assim, para de clamar, que o mestre já passou. E quantas vezes você está buscando um milagre de Deus e as pessoas falam assim, para de continuar orando porque o teu tempo já passou. Não é tempo mais de você buscar isso. Quantas vezes você está buscando e esperando uma mudança na tua vida financeira, uma mudança no teu ministério, no teu chamado, e as pessoas falam assim, cara, já era, meu irmão, o teu tempo passou. Para de clamar por isso, você está perdendo tempo. Era o que falaram para o Bartimeu. Fala assim, meu irmão, Jesus já passou, tem uma multidão em volta dele. As pessoas que estão indo lá são pessoas que enxergam, não são pessoas deficientes, e elas vão alcançar, porque Jesus já foi embora. O teu clamor, o mestre não vai ouvir. E é dessa forma que Satanás faz, querido. Olha só para tu ter ideia. Daniel era um homem que tinha intimidade com Deus. E ele colocou um propósito de oração, buscando uma revelação do Senhor. E ele começou a orar. Orou o primeiro dia, nada de resposta. Diz a palavra de Deus, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes. Daniel começou a clamar e não viu a resposta de Deus. E ele clamou mais ainda e ele não viu a resposta de Deus. Passou segundo, terceiro, quarto, quinto, 20º dia. Quando chegou no 21º, finalmente chegou um anjo. E o anjo de Deus veio e trouxe a resposta da oração. E ele falou assim, Daniel, desde o teu primeiro dia de oração, o Senhor já te ouviu e enviou a resposta. Mas quando o anjo veio trazer a resposta, um principado, um demônio maior que operava na Pérsia, impediu o anjo de trazer a resposta, ao ponto que o próprio arcanjo Miguel veio para guerrear com esse principado. E então, depois de 21 dias clamando, orando, perseverando, a resposta chegou. E o que eu quero dizer, querido? Que muitas vezes você está orando e tem uma batalha espiritual acontecendo. Tem uma guerra acontecendo em meias trevas. O Senhor está operando e muitas vezes, por você parar de perseverar, deixar de clamar, o anjo não traz a resposta. Diz a palavra de Deus que quando ele chegou para Daniel, ele falou assim, Daniel, desde o primeiro dia o Senhor te ouviu, mas as tuas orações foram o quê? As tuas orações foram semeando o quê? Munição no mundo espiritual para que esse demônio caísse, querido. E quantas vezes você está orando, você está buscando, e no meio da ausência de resposta de Deus, porque muitas vezes as coisas não estão acontecendo no tempo que você imagina, porque muitas vezes as pessoas estão falando assim, para de orar, não vai acontecer, você desiste de orar, e aí o que acontece, meu querido? O anjo não vem, a resposta não vem, o milagre não acontece. Querido, aquele que provoca um milagre é aquele que espera, mas espera o quê? Ele não espera parado, ele não espera falando assim, pastor, ora por mim que está difícil a situação. Não, querido, ele não espera a oração de ninguém, ele ora.
Ele não fica esperando o toque de alguém. Ele toca em Deus, querido. E o terceiro ponto, para aquele que provoca o milagre, ele tem convicção daquilo que ele tem buscado em Deus. Diz a palavra de Deus que finalmente Jesus ouviu o clamor dele. Diz que ele gritava cada vez mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas: cala a boca. Ele: não, o inferno não vai me calar. As pessoas não vão me calar, porque eu esperarei com paciência, e o Senhor vai se inclinar para mim. E ele continuou clamando. De repente, Jesus ouviu o clamor dele. E diz a palavra que Jesus, chamando ele, ele veio correndo. E Jesus olhou e falou assim: ó, o que queres que eu te faça? E o cego disse: que eu veja. E, meu querido, eu comecei essa palavra dizendo que você só espera por o quê? Por algo que você deseja, precisa ou necessita muito. Quando Jesus chegou na vida de Bartimeu, aquele homem sabia exatamente o que ele precisava. Eu preciso ver, Senhor. Agora eu pergunto, Jesus não está vendo que ele é cego? Jesus não estava vendo que aquele outro homem é coxo? Ou que aquele outro era leproso? Mas sempre, várias vezes, você vai ver Jesus chegando, o leproso chegando, e falou: Senhor, tu podes me curar? Sim, eu quero. Senhor, o que tu queres que eu te faça? Que eu veja, Senhor. E qual é o problema? O problema é que tem sido que muito crente, muitas pessoas têm sido inconstante no que tem buscado em Deus, querido. Ele começa a buscar o Senhor, mas daqui a pouco ele desanima, ele muda de opinião. Nunca sabe o que é da vida. Ora busca uma coisa, ora começa a buscar outra. Está sempre mudando de planos. Não persiste em nenhum projeto que Deus te dá. Aí, apesar de tu ser um crente que ora, que lê a palavra, que até se relaciona intimamente com Deus, você nunca se torna um realizador, um provocador de milagres. Por quê? Porque você não persevera naquilo que Deus te dá. Você é inconstante naquilo que busca, querido. Eu tinha um amigo íntimo meu, um homem de Deus, querido. Mas ele chegava para mim e falava assim: pá, Deus me deu uma revelação. E glória a Deus. Eu não lembro o que era, mas vamos dar um exemplo. Deus me deu uma revelação que eu vou ser tocador de guitarra. Glória a Deus, querido. Não, Deus já me mostrou. Eu vou ser o maior guitarrista dessa cidade. Eu vou tocar e as pessoas vão ser quebrantadas, coxos vão andar, cegos vão enxergar quando eu tocar. Maravilhoso! Passava 3 meses, ele estava: e aí, querido, como é que tá a guitarra? Guitarra? Não, eu já abandonei. Como assim, querido? Tu falou que Deus tinha revelado que você... Não. Agora eu estou pelo teclado. Não, meu negócio vai ser o teclado. Mais 3 meses daqui a pouco. E agora, irmão? Não, eu abandonei esse negócio de música. Agora eu quero ser pintor na igreja. Irmãos, tá constantemente... E o pior, ele diz assim: ó, Deus me deu uma palavra. E muitas vezes nós somos da mesma forma com Deus, somos inconstantes naquilo que pedimos. Diz a palavra: não recebeis porque não pedis. Aí depois ele fala: pedis, mas não recebeis. Por quê? Porque pedis mal. Aí tem gente que está o tempo todo inconstante naquilo que tem buscado. Quando Deus finalmente chega a hora de provocar o milagre, você não sabe mais o que você quer. Ora tu pede restauração do casamento, ora você pede: Senhor, manda esse homem embora. Ora você pede: eu quero uma promoção nesse trabalho. E ora você está assim: eu quero largar esse trabalho e ir embora. Aí Deus fica assim: peraí, querido, tem algo errado. Porque a cada momento você migra, você muda aquilo que você tem buscado em Deus. Uma hora você quer ser o gerente dessa empresa, e outra hora você está excomungando que essa empresa feche as portas e que o teu chefe perca tudo que ele tenha. Está migrando, não persiste em nada, querido. E por isso você, apesar de orar, ler a palavra, ter intimidade com Deus, não persevera em nada. Não é perseverante em nenhum projeto que Deus te deu. E aí, consequentemente, quando chega a hora do milagre, ele chega para Bartimeu: e aí, o que tu queres que eu faça? Ah, Senhor, me dá um terno novo que eu já fico feliz da vida. Jesus olha: mas peraí, cara, tu não queria... Jesus fica pensando: mas tu não queria ver, enxergar? Não, tá bom, já me acostumei com a minha cegueira, eu quero só um terno novo. Parece algo absurdo, mas às vezes a gente faz isso com Deus, querido. A gente busca, persevera por algo, e daqui a pouco a gente joga fora. Desiste daquilo que Deus te deu. Eu poderia ainda falar da mulher de fluxo de sangue, que provocou o milagre, diz a palavra que uma multidão, eu já falei isso aqui, apertava Jesus, e todo mundo ali querendo. Quem está com Jesus quer alguma coisa? Irmãos, ninguém busca Jesus sem querer nada.
Até um espírita macumbeiro que passar ali na porta e entrar nessa igreja, ele vai entrar porque ele quer alguma coisa. Eu conversava com um amigo, um conhecido, e ele dizia que, apesar dele ser macumbeiro, ele vira e mexe quando viajava e entrava na Deus e Amor. Porque ele cresceu na Deus e Amor e dizia que na Deus e Amor tem revelação. Aí o cara é macumbeiro, mas vira e mexe, ele busca, vou ver aqui se Deus não tem algo para mim. Aí sempre onde Jesus está, tem uma multidão de gente buscando ele. Mas diz a palavra de Deus que somente uma mulher alcançou. Diz a palavra que aquela mulher foi, tocou em Jesus. Quando Jesus olhou para trás, parou, falou, não, alguém tocou em mim. Pedro fala, como assim, Jesus? Uma multidão está te tocando. Ele, não, alguém provocou o milagre porque me tocou diferente. Querido, quando você toca diferente Jesus, você provoca o milagre na tua vida. Precisamos tocar de forma diferente. Querido, se você continuar buscando o Senhor Jesus da mesma forma que você busca, talvez você não vai encontrar nada. Talvez você ainda não encontrou aquilo que você tem buscado porque não chegou o tempo. Isso é uma questão. Ainda não é o tempo. Para Davi. Davi foi consagrado, ungido rei com 14 anos e foi eleito, foi colocado na coroa com 30. Demorou 16 anos, querido. Entre ser ungido e tomar posse da coroa, 16 anos. Foi o tempo de Deus. José, a mesma coisa. 16 anos quando foi preso, 30 anos quanto governador. Foi o tempo de Deus. Talvez você não está alcançando aquilo que você quer, porque você ainda não chegou o tempo. Mas, meu querido, talvez você não alcance simplesmente porque você não tem tocado Jesus diferente. Porque aquela mulher provocou o milagre quando? Quando ela tocou de forma diferente. E, meu amado, hoje, o Senhor quer te levar a deixar de ser um mero espectador de milagres, querido. A se tornar alguém que vai viver cada oportunidade que Deus te dá como a oportunidade de alcançar um milagre. Esperar faz parte da vida do cristão. Eu não conheço nenhum cristão que não teve que esperar em algo de Deus. Porque quando nós esperamos, olha só o que a espera faz. A espera faz a gente orar. É o básico de quem quer algo, é orar. E oração gera o quê? Gera relacionamento com Deus. Oração gera intimidade com Deus. A oração faz a gente buscar a palavra, faz a gente ter conhecimento de Deus. Então a espera é algo bom, porque enquanto nós esperamos, Deus trabalha muito mais em nós do que a própria bênção. Porém, Deus não quer que você seja um mero espectador, que vive a esperar e nunca alcança. Deus quer fazer de você um provocador de milagres. Se coloque de pé em nome de Jesus. Nós estamos num culto de oração. E culto de oração a gente ora. E meu amado, eu sei que todo mundo aqui está esperando por algo, querido. Todos aqui, sem exceção, têm buscado e têm esperado algo de Deus. Isso aqui é para nós orarmos, amém? Caderno de oração. E meu amado, eu não sei em qual processo você se encontra. Eu não sei se você se tornou apenas um homem que espera e nunca alcança. Ou se você está no processo de Deus. Talvez você tenha orado, você tenha clamado. Você tenha ouvido o diabo dizer assim, ó, desiste. Eduardo, desiste, Eduardo. Desiste, não é para ti. É o que o diabo está falando. Não é para ti, não vai alcançar. Ivanete, ó, passou o teu tempo, passou a tua hora. Desiste disso aí. É o que o diabo fala. O diabo às vezes usa pessoas íntimas para nós, querido. O diabo às vezes usa... Estava lá Jesus passando, uma mulher cirofinícia, começou a clamar que Deus curasse, que Jesus curasse a filha dela. E ele clamava. Diz a palavra de Deus que os discípulos que estavam com Jesus, ao invés deles falar assim, Jesus, tem misericórdia dessa mulher. Essa mulher vem gritando aqui atrás de nós. Atende o clamor dela. Sabe o que os discípulos falaram? Falou assim, Jesus, despede essa mulher que está enchendo o saco gritando. Manda ela embora. Olha só, os discípulos que eram para ser instrumento de cura e de milagres, foram aqueles que falaram assim, manda embora, que está mais. Talvez pessoas íntimas de você, que deveriam estar te ajudando, te apoiando, são aquelas pessoas que estão falando assim, cala a boca, Deus, desiste, vai embora, para de gritar, para de incomodar, não incomoda mais. Mas, meu querido, a tua perseverança, ela vai ser o divisor de águas entre aquele que provoca e aquele que vai ficar 38 anos esperando. Tu acha que você quer que você espere 38 anos para uma mudança? Jesus foi naquele homem porque Jesus não aguentou mais ver a atitude daquele homem.
Diz a palavra de Deus que Jesus viu aquela mulher de 18 anos, Jesus se incomodou, falou assim, não tem como deixar mais. Esse espírito, irmãos, não era uma doença física, era um espírito demoníaco. Aí eu te pergunto, demônio pode aplicar na vida de crente, querido? Pode? Pode, a palavra de Deus falou que pode. Está aqui, ó, serva de Abraão. Aprisionada, 18 anos. E, meu irmão, tem muito crente aprisionado pelo diabo, querido. Por brecha. E, geralmente, quando nós somos aprisionados por brecha que nós mesmos abrimos. Brechas que eu e você abrem pelo ressentimento, amargura, falta de perdão, autossuficiência, orgulho. Pessoas orgulhosas. A palavra de Deus resiste ao soberbo. Ah, tu se acha muito? Deus fala assim, ó, não vou ouvir tua oração. O orgulho faz Deus virar a cara para ti, querido. Aí, de repente, tu está esperando um tempo simplesmente porque você é orgulhoso. E aí o diabo está te aprisionando nas cadeias do orgulho, querido. Mas, enfim, querido, eu quero dizer o seguinte, que o Senhor hoje, Ele dá uma oportunidade de você clamar e provocar o milagre. Então, vamos orar aqui todos nós em frente. Vamos fazer um círculo de oração. Vamos fazer um círculo de oração. Quero orar contigo. E eu sei que cada um aqui tem buscado algo de Deus. Cada um aqui tem clamado, tem esperado pacientemente. Alguns já não são pacientes. Eu falo, Senhor, apressa-te, Senhor. Apressa-te em ouvir meu clamor. Muda a minha história. E, meu querido, eu quero dizer que Deus vai mudar a tua história. Quando? Quando você começar a tocar Jesus de uma forma diferente.